Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. Hoje eu converso com Camila Craveiro. Ela é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, de Portugal. Tem mestrado em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. E graduação em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás, a UFG. Atualmente, Camila é professora no Centro Universitário de Goiás, UniGoiás, onde coordena o curso de Comunicação Social. Olá, Camila. Olá, Viviane, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder conversar com você, com as outras pessoas que a gente tiver de interlocutores e contar um pouquinho desse percurso, né, principalmente do doutoramento, que eu acho que tem alguns aspectos que são bem interessantes para a gente abordar. Eu que agradeço a disponibilidade sua de contar um pouquinho da sua trajetória aqui no Tese. Nossa. Começando, você já adiantou que a trajetória sua de doutorado tem um quê aí diferente, né? Eu queria iniciar a nossa conversa por ela. Você defendeu em 2018 a tese Os Estereótipos Também Envelhecem, uma análise descolonial das intersecções entre racismo, sexismo, idadismo, a partir das vivências de migrantes brasileiras em Portugal, com orientação das professoras Rosa Cabecinhas e Carla Cerqueira. Então, me conta um pouquinho por que desse interesse sobre migrantes brasileiras em Portugal, por que fazer o seu doutorado também em Portugal, me fala um pouquinho disso. Viviane, então, foi uma coisa que, na verdade, eu fiquei um tempo que é uma década, esperando aquele bichinho da pesquisa me ficar, depois do mestrado. Então, eu terminei o mestrado muito nova, eu saí da graduação, já fui direto para o mestrado, e no mestrado eu pesquisei muito dentro da semiótica, analisando principalmente publicidade de perfume, representações do corpo feminino, e a sensação que eu tinha era que aquele tema para mim estava esgotado, né? O que eu queria saber, e principalmente a abordagem metodológica que eu havia escolhido, já era o suficiente dentro do campo de interesse, de conhecimento que eu estava transitando. Então, eu fiquei esse tempo, né, esses 10 anos, na academia e no mercado. Então, eu já estava atuando como professora, como coordenadora de curso, e, ao mesmo tempo, nas consultorias na área de marketing. Porque uma preocupação, né, para quem está na publicidade é que você tenha também esse contato constante com o mercado. E isso foi acontecendo e o doutorado ficava sempre como um projeto adiado. Até que uma amiga que foi fazer o mestrado lá em Portugal, uma amiga de longa data, que também era professora, e ela foi para lá para fazer um mestrado na área do marketing, e no meio do curso ela decidiu abandonar e voltar. E aí, nas nossas conversas, ficou muito latente para mim a questão da subjetividade ferida, sabe? De você se desterritorializar e ir para um local esperando uma coisa e encontrar outra totalmente diferente. E aí, no caso dela específico, foi mesmo o preconceito contra a migrante brasileira, né, dirigida à brasileira, principalmente no âmbito da universidade, que para mim foi o mais chocante, né? Eu acho que quando a gente pensa na universidade, na questão do respeito à diversidade, da promoção da diversidade, percebê-la num lugar de tamanho sofrimento, de menosprezo pela capacidade intelectual, pela bagagem que ela já tinha, aquilo me acendeu uma luzinha e eu percebi que eu ainda estava naquele, que é um estereótipo também, ou um imaginário social, de Portugal como país irmão, que nos Sim, o receberia. Enem mesmo, né? A gente tem políticas de parceria entre os dois países, que o Enem pode ser um mecanismo de avaliação para entrada nas universidades, E né? mais de 40 instituições lá, né? Então, assim, isso está no país todo. E o número de estudantes brasileiros lá é muito grande, né? Dentre os internacionais, se não me engano, acho que a gente perde só para os chineses. Então, é uma coisa que é corrente, né? Nós estamos lá em Portugal e no âmbito da universidade,
mas o preconceito permanece. E com isso eu não estou dizendo que não exista preconceito também contra outras nacionalidades, né? Por exemplo, os chineses, que seja. Mas o nosso tem um traço que é muito específico, que é o da colonialidade. Sim. Então, é um te colocar num local que o ranço colonial ainda nos categoriza, nos essencializa, né? Então, assim, o nosso conhecimento ele não é tão válido. O corpo da brasileira é um corpo que ele exige controle, que ele exige atenção constante, né? Como se nós fôssemos muito perigosas em termos de disponibilidade sexual. Então, foi dentro desse relato dela, que é um relato do senso comum, né, que me despertou a curiosidade de, opa, eu acho que aqui tem alguma coisa que eu acho interessante. Eu nunca havia pesquisado nada na seara das migrações, então realmente era alguma coisa totalmente nova para mim. E fui começar uma pesquisa documental aqui no Brasil ainda. E naquele ano, que eu acho que já não são as coincidências, né, a confluência, e não sei se dos astros ou o que quer que seja, que começa a te encaminhar também para delinear o tema e saber um pouco mais sobre ele. Naquele ano fazia a comemoração de 10 anos de um movimento lá em Portugal, que era o Mães de Bragança. E esse movimento... O ano era? Foi 2013, quando eu comecei essa pesquisa. Né? Eu comecei o doutorado mesmo em 2015. Você começa a pesquisa documental em matérias de jornal? Sim, eu fui buscar em sites e artigos científicos. E aí, um dos artigos científicos, que era inclusive do José Machado Paz, que é um sociólogo português, ele vem tratar dessa atualização dos 10 anos do movimento, do Mães de Bragança. E esse movimento foi um movimento dentro da cidade de Bragança, que é uma cidade muito pequena, né, já na divisa quase com a Espanha, e as mães, e tem toda a conotação, né, dessas mulheres que são mães, então, que você coloca no lugar da família, do respeito, que se uniram para retirar as brasileiras da cidade. As brasileiras, nomeadamente, que estavam no mercado sexual. Então, elas sentiam que elas estavam sendo prejudicadas, que os maridos algumas vezes as deixavam por causa das brasileiras, e se uniram, inclusive com o poder de polícia e da igreja, e conseguiram expulsar essas mulheres. E isso tomou uma proporção muito grande em toda a Europa. Então, eu lembro de ter recuperado, na época, a capa da revista Time, na Europa, de 2003, que falava sobre as Mães de Bragança, e que era uma capa extremamente desqualificadora, porque colocava sempre o foco no corpo da brasileira, os rostos não apareciam, então era muita coisa das nádegas, poses extremamente sensuais, no castelo, que é a referência arquitetônica lá da cidade. E bem objetificado, né? A mulher brasileira, muito objetificada. Muito, né? Tanto que o rosto nem interessava, né? Era mesmo os atributos do corpo. E isso rodou a Europa. Então, se já havia alguma formação de um estereótipo que ligasse a brasileira à prostituição, porque isso já acontecia desde que a novela Gabriela estreia em Portugal e fez muito sucesso, inclusive, com esse discurso midiático, esse estereótipo ele se transforma de alguma maneira em algo hegemônico, né, e se corporifica em Portugal e em grande parte da Europa. Então, de 2003 adiante, a brasileira ela é colocada, num primeiro momento, no lugar da prostituição. E aí você precisa comprovar que não corresponde a essa categoria. Nada contra a categoria, eu acho que as mulheres têm total direito de optarem pelo mercado sexual, seja aqui no Brasil ou fora, mas quando você generaliza, de alguma maneira você está vulnerabilizando também outras mulheres que estão ali com uma outra função, né, para praticar uma outra atividade. E aí, eu queria, Camila, é porque eu estou me coçando aqui para te fazer uma pergunta. Antes de você me falar, né, o porquê do seu recorte do objeto, eu queria entender também, a sua amiga volta, né, depois de não se sentir bem com toda essa rejeição, fazendo um trabalho acadêmico, mas mesmo assim não se sentindo acolhida. E você?
né? Como você vai para Portugal, você é uma brasileira, uma mulher, né? Como que você, nesse desenho de pesquisa, nesse entendimento de ir para Portugal, como você se vê nisso? Eu queria que você adiantasse um pouco, eu fiquei curiosa para como que você lidou, porque ao mesmo tempo que você percebe isso como uma pesquisadora, um olhar externo, não tem como desvincular porque você está nesse perfil que é Então, discriminado. mas aí eu caí justamente nessa inocência, sabe? Nessa ingenuidade do... Bom, eu estou munida aqui, né, de todo esse conhecimento teórico, e isso, de alguma maneira, vai me proteger dos preconceitos. Ou, se eu sentir, eu vou ter uma capacidade de agência, de resposta, de resistência maior. E não foi o que aconteceu, né? Porque, na prática, a teoria é outra. A teoria ela não me serviu de muita coisa para lidar com o cotidiano. Então, eu fiz o projeto e coloquei no processo da CAPES, né? E quando a bolsa saiu, quando eu fui contemplada, que eu acho que me caiu a ficha do, ok, vamos lá, eu vou na posição de investigadora, imagino que isso vai me municiar, de fato, dessas estratégias para eu não me sentir vulnerável, mas o dia a dia, e aí eu vou te falar, desde a saída do Brasil, já desconstruiu essa ideia e essas possíveis estratégias que eu tinha, porque eu tive muita dificuldade para conseguir alugar um lugar para morar. E isso Você recebia negativas, assim, ou davam negativo. alguma... Não, eles são, os portugueses, como eles gostam de se definir, eles são frontais, né? Eles são diretos. Então, algumas vezes eu ligava e eles falavam que já tinha sido arrendado, em outras falava-se claramente, olha, o senhorio não arrenda para brasileiras nem para angolanos. Nossa. Então, já te colocava nesse lugar, e aí você não tem muito o que argumentar. Ah, mas eu estou indo para estudar. Não, essas nacionalidades não. E aí foi muito difícil, porque eu tive que recorrer a um amigo que já estava lá, e homem, e ele que fez toda a intermediação. Então, eu fiquei durante um tempo num lugar que era temporário, só consegui fazer esse outro arrendamento por causa desse meu amigo, e porque eu apresentei todos os documentos da bolsa, com extrato bancário, tudo aquilo que mostrava que... E aí, depois que eu fui entender qual era o imaginário deles, né? Que eu não ia sublocar quartos para outras brasileiras trabalharem na prostituição. Então, quando viram que meu marido também estava lá, que eu era estudante da Universidade do Minho, aí as coisas mudaram um pouco. Mas quando eu saio de Braga, né, quando eu terminei as cadeiras em Braga e fui para Lisboa, porque facilitava a minha investigação, eu vivenciei a mesma coisa de novo. Eu passei um mês morando na casa de uma amiga, que era uma ex-aluna, porque eu não conseguia arrendar. E aí, claro, também tinha a questão do turismo, né? Lisboa estava super na moda, as coisas muito caras, e eles podendo escolher a quem eles queriam alugar ou não. Então, essa coisa da teoria que eu achava que me protegia de alguma maneira, não aconteceu. Né? E isso me deixou mal em vários momentos. E eu fico pensando, porque muito do que sai como esse estereótipo, inclusive com essa conotação da sexualização da mulher brasileira, vem muito do mito da mulata, né? A mulher brasileira, tipo exportação, que a Lélia Gonzalez já falava disso lá nos anos 70 e 80, como essa objetificação vem no corpo da mulher negra, e você é uma mulher branca. Nem com esse estereótipo você se livrou desses preconceitos todos quanto a brasileira. É isso, a nacionalidade falava mais alto. Eu acho que a condição de imigrante, ela aglutina, sabe, tudo que você tem a dizer sobre uma pessoa. Porque quando você é um migrante nesses países do norte, né, e nós, países do sul, você é definido como migrante e no imaginário social você é um migrante econômico, então você vem de um lugar pobre para um local rico. Se eu fosse europeia e estivesse em Portugal, então saí da França e fui para Portugal, eu era expatriada, eu não era migrante. Então até os termos para eles são diferentes, né? Só que assim, eu tenho total noção, e aí está dentro da minha análise, que é uma análise interseccional, que os preconceitos, as discriminações que eu vivenciei,
elas são muito atenuadas, foram muito atenuadas pela cor da minha pele, pelo próprio estatuto social de estudante de doutoramento. Então, eu não posso dizer em momento algum que eu sofri o tipo de preconceito que eu vi nas histórias de vida que eu investiguei da mulher negra brasileira de classe baixa, né, que não tem o mesmo nível de instrução educacional, porque ali sim é uma colocação do corpo colonial, sabe, aquele corpo que está disponível para ser explorado como mão de obra barata em trabalhos pesados, para ser explorado sexualmente. Então, não, isso eu não vivenciei. Mas como eu nunca tinha morado fora do país, eu também me dei conta dos privilégios sociais que eu tinha no Brasil, né, que hoje eu tenho no Brasil. Porque aqui eu nunca sofri uma vivência de discriminação ou de preconceito, primeiro porque eu não sabia me categorizar como brasileira, isso não fazia sentido para mim, né? A gente está aqui, isso é normal, não é uma preocupação. Mas lá fora não, era a primeira coisa que tinham a dizer sobre mim. E quando eles queriam, de alguma maneira, me elogiar, em sala de aula, em âmbitos de lazer, na conversa com outros portugueses ou portuguesas, era sempre a coisa do, mamãe, você não se parece com uma brasileira. E isso vinha como um elogio. Ainda que a própria pessoa não se apercebesse disso, né? Não tivesse essa noção de que aquilo era preconceituoso, que o que ela estava dizendo era preconceituoso. Ah, mas se você não falar, e aí não é o português, né? O brasileiro, se você não falar o brasileiro, você passa por uma francesa, você passa por espanhola. E eu ficava olhando, né? Em alguns momentos eu desconstruía aquilo, em outros momentos eu achava que o contexto não cabia, porque senão você fica também dando aula o tempo todo, né? Em todas as rodas sociais, em todas as conversas. Mas eu não posso de maneira alguma dizer que o tipo de preconceito que eu vivi é semelhante na forma, ou no conteúdo, ou no contexto de outras mulheres que eu investiguei, que sim, são mulheres extremamente aguerridas, fortes, e que lá permanecem, lutando e traçando estratégias para ter uma vida minimamente confortável e digna fora do país. E aí, então, vamos voltar no seu recorte de pesquisa. Porque falar de mulheres brasileiras que foram para outros países é muito amplo, né? Então, como que você recorta? Você usa a metodologia de histórias de vida, né? Sim. Então, me conta um pouquinho como que você chegou no seu objeto de pesquisa, no seu recorte, e quem foram essas mulheres? Tá. Quando eu desenhei o projeto aqui para a CAPES, eu já sabia que o meu interesse recaía na feminização da migração, porque era uma tendência desde 2012 em Portugal. Então, os números de mulheres eles já eram sensivelmente maiores que de homens que entravam no país como migrantes, e essa feminização da migração tem a ver com a feminização da pobreza. Então, essas mulheres que precisam se deslocar de seus países, normalmente países do sul, para conseguir sobreviver e mandar remeter divisas para o Brasil, para suas famílias que ficam aqui. Então, eu já tinha essa noção que o meu recorte era um recorte de gênero, era o que me interessava estudar, mas quando eu comecei a análise documental, para mim ficou muito claro que essa esse recorte cronológico, né, da idade de 20 até 40 anos, ele já era muito explorado, que é considerada mulher jovem. Então, isso já era tratado até mesmo por investigadores portugueses e portuguesas, e eu queria uma maneira de sair desse público. E nas conversas com as orientadoras, veio essa ideia, então, de vamos analisar também mais um marcador social, que é o do envelhecimento, né, do idadismo, e entender como que essas mulheres traçaram uma trajetória em Portugal, e uma trajetória de agência, né, de resistência, de enfrentamentos, em alguns momentos também de jogar o jogo, e por que elas permaneceram. Então, a gente definiu mulheres acima de 50 anos e que vivessem em Portugal por pelo menos 10 anos. Então, esse foi o recorte.
E aí, Viviane, veio a primeira dificuldade grande, porque eu não Como tinha achá-las? laços sociais lá, eu não conhecia praticamente ninguém, e eu precisava encontrar essas mulheres, de alguma maneira. E história de vida é uma técnica que ela é maravilhosa. Eu hoje sou uma investigadora muito melhor, não só em termos científicos, mas principalmente humano, por causa dessa técnica. Ela é democrática, ela tem um caráter político, ela é extremamente feminista, então eu direcionei hoje as minhas pesquisas para a utilização das histórias de vida, porque eu realmente confio muito na riqueza que ela proporciona. Mas ela é difícil, porque no primeiro momento, se você não ganha a confiança da outra pessoa, do seu interlocutor, que na verdade vai desenvolver a pesquisa com você, é uma co-investigação, não acontece, não vai rolar. Porque imagina eu chego lá e ligo para uma pessoa e falo assim, olha, eu sou uma pesquisadora, eu estou pesquisando o fenômeno tal, será que você podia me contar sobre a sua vida? 1h30, 2 horas de conversa. É difícil você abrir assim, né? Porque tem ali muitas coisas sensíveis, tem muitas dores, a gente está falando de subjetividade. Então, num primeiro momento foi complicado. Aí o que eu fiz? Eu recorri às associações de imigrantes. Então, eu fui na Casa do Brasil, de Lisboa, que tem mulheres brasileiras incríveis trabalhando ali. Elas me indicaram, ligaram, então me apresentando. Aí eu fui começando a conseguir uma ou outra entrevistada. Fui na SOS Racismo, que também tem pessoas muito disponíveis, portugueses, e fui na UMAR. E aí foi a porta de entrada para eu também fazer um levantamento mais profundo sobre o tema do preconceito, do racismo, da xenofobia, e para ter essas indicações. E aí aconteceu que a técnica foi pelo snowball sampling, né? Aquele efeito de bola de neve. Só que eu queria Que uma pessoa indica a outra, né? Vamos só sintonizar quem não conhece. Vamos explicar. Só que eu queria perfis diversificados. Eu queria brasileiras que fossem de classes sociais diferentes, que tivessem cor de pele diferente, estatuto migratório. Então, ao mesmo tempo que eu entrevistei uma mulher que entrou em Portugal totalmente legalizada, né, em termos de documentos, porque ninguém é legal ou ilegal, mas está documentado ou não, houve outras que passaram 5, 10 anos lá sem os documentos. Então, eu queria analisar essas vulnerabilidades associadas a esses marcadores, do estatuto migratório, da classe social, da cor de pele. E aí, algumas entrevistadas e entrevistas eu descartei justamente para não ficar alguma coisa muito semelhante. E aí, quando acontece um pouco da saturação das categorias, eu fechei em 20 entrevistas, mas eu tinha realizado 27. Então, essas outras 7 eu acabei desconsiderando. Mas, para conseguir essas 20, eu rodei Portugal, de norte a sul. Então, eu fui ao Algarve, eu entrevistei a região metropolitana de Lisboa, eu fui para Coimbra e no norte, onde eu vivia no início, até conseguir o perfil e essa diversidade que enriqueceria muito, enriqueceu a análise interseccional. E Camila, quem é a Camila antes e depois dessa experiência de doutorado? Nossa, essa pergunta é difícil, Viviane. E é engraçado porque ela me foi feita no dia das provas de doutoramento, né? Lá a gente não fala banca de defesa. Eu defendi o doutorado grávida de 7 meses, já retornando para o Brasil, então eu tive que correr muito com os trâmites finais para conseguir voar, né? Porque eu queria ter meu filho perto da minha família e, de fato, estava um pouco cansada da coisa da discriminação, do preconceito e queria o acolhimento. E aí me foi perguntado isso, e eu lembro que no dia da banca, a resposta que eu tinha era: eu não sei o tamanho e a significação dessa experiência ainda. Eu acho que uma vez que eu voltar para o meu país e tudo isso decantar, eu consigo de fato analisar. Mas eu sou outra pessoa, né? Em essência, claro, poucas coisas mudam, mas em termos de pesquisa e em termos de experiência, eu sou outra pessoa porque depois que você vive o processo migratório,
a desterritorialização ela te acompanha. Então, é como se você ficasse num limbo de identidade, sabe? Você já não se sente pertencente ao Brasil, porque existem coisas aqui que me incomodam sobremaneira, principalmente de 2018 para cá. E eu também não me sentia pertencente lá, porque, de fato, né, eu não nasci ali, eu não criei os vínculos sociais, os laços afetivos de quem viveu o tempo todo lá. Mas eu imaginava que o regresso ao Brasil fosse basicamente flores, né? E não foi. Então, hoje eu te digo, eu não sei se eu consigo continuar vivendo aqui, sei dos enfrentamentos que eu teria em Portugal ou qualquer outro país, né? Até porque é importante ressaltar que esse preconceito ele não está circunscrito a uma região, né? Não é só Portugal, mas eu vivo esse limbo hoje, sabe? Tentando adequar essa nova identidade que carrega todas essas experiências, essas novas subjetividades, para entender aonde eu me sinto um pouco mais pertencente, mais atualmente, principalmente em termos de carreira, sabe? Em termos de trabalho. Porque as coisas que eu pesquiso, que eu gosto de investigar, e principalmente a análise mesmo, metodológica, o Brasil atual ele não está me possibilitando muita coisa. A gente sabe. Sabemos bem. E aí, Camila, para fechar nossa conversa, como que você me define a sua trajetória até aqui em uma palavra? Nossa, deixei as perguntas difíceis para o final. Exatamente, eu não estava preparada para assim uma palavra. Mas se eu tiver que escolher uma que marcou muito para mim e que me definiu enquanto estudante de doutoramento e depois com o título, né, e esse retorno para o Brasil, é a empatia. Eu acho que foi isso que é o maior legado para mim das histórias de vida, você colocar em perspectiva a sua vivência, se colocar no lugar do outro a partir também da fala, do discurso, da narrativa dele e de tudo que vem, né, em termos não verbais, de emoção, e daquele momento que o momento da investigação nas histórias de vida, como é uma co-investigação, não existe hierarquia, não existe fronteira entre eu sou investigadora e você é investigada. Então é um momento de muita empatia, muito forte, muito sensível, e que me fez crescer muito enquanto profissional e enquanto ser humano. Que bom. Camila, muito obrigada por sua... Eu agradeço, Liliane. Foi um prazer. Sua disponibilidade de trazer essas histórias, de mostrar também, né? A gente ouve muito mais sobre pessoas que fizeram sanduíche, né? Que é uma parte só do processo de doutorado fora, mas você vai para fazer ele plenamente, com bolsa CAPES, vamos elogiar isso, que a gente precisa de mais bolsas, né? Vamos enfatizar. E foi muito bacana ouvir sua história e como que esse olhar, né, do pesquisador, da pesquisadora, ele não é neutro, né? A gente já disse isso aqui várias vezes no tese, mas é sempre bom contar que o nosso olhar, ele traz, sim, o que a gente é e o que a nossa pesquisa nos transforma. O conhecimento é parcial e situado, né, Viviane? A gente busca objetividade, mas neutralidade não existe, de fato. Exatamente. Muito obrigada, Camila. Obrigada, um abraço. E para vocês que nos acompanham aqui no Tese, deixe o seu comentário, curta o nosso vídeo, acompanhe o nosso canal e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchauzinho.